Tem uma coisa que ninguém gosta de dizer em voz alta, mas que todo mundo sente no fundo do peito. O brasileiro é muito burro. Não burro de QI, de capacidade genética, nossa, nasceu sem cérebro. Não. Burro de escolha, burro de hábito, burro de mentalidade. É uma burrice construída, cultivada, ensinada e romantizada como se fosse algo bonito. Como se ignorância fosse charme. E o pior, é uma burrice que a gente protege, que a gente defende, que a gente escolhe repetir. Você já parou para pensar como o Brasil virou esse show de horrores? Esse lugar onde quem tenta fazer o certo é chamado de otário, onde devolver uma carteira encontrada na rua vira motivo de piada e não de admiração, onde o cara que estuda, que lê, que busca entender o mundo é zoado no recreio, tratado como esquisito, enquanto o outro que decora a dancinha no TikTok é referência de sucesso. Isso aqui virou um país onde o conhecimento incomoda e quem tenta pensar é expulso do grupo. Não por ser arrogante, mas por mostrar, sem querer, o espelho da mediocridade geral. A verdade é dura. O brasileiro se identifica com a estupidez. Ele vê um político falando asneira, um cantor ostentando grana sem saber conjugar verbo, um influenciador defendendo o indefensável e pensa, esse cara sou eu. E vota nele, apoia ele, segue ele. Não por acreditar nas ideias, mas porque sente que ali tem alguém tão lascado, tão ignorante, tão desconectado da realidade quanto ele. E é mais fácil se ver no espelho do que reconhecer que tá tudo errado. A burrice aqui virou identidade nacional. É a pátria da piada pronta, do meme como forma de análise política, do bordão como substituto do argumento. E o mais insano é que muita gente confunde isso com esperteza. O brasileiro não quer ser inteligente, ele quer parecer esperto, quer ser o malandro que fura fila, que acha brecha na lei, que dá nó em pingo d'água. E para isso, não precisa pensar, só precisa saber qual atalho seguir. O pensamento virou obstáculo, o estudo virou peso, o raciocínio virou desvantagem. E aí, quando você fala isso, dizem que você está sendo elitista, que você não entende o povo. Mas entender o povo é justamente não romantizar essa estupidez coletiva. É parar de fingir que tá tudo bem enquanto o país derrete em incompetência, corrupção e auto-engano. A gente virou um povo que se orgulha da própria ignorância e acha bonito zombar de quem tenta sair disso. É como se todo mundo estivesse se afogando e, em vez de pedir ajuda, puxasse para baixo quem tá tentando nadar. Sabe qual é o verdadeiro problema disso tudo? É que o estúpido não só se prejudica, ele puxa todo mundo com ele. Ele destrói, ele sabota, ele quebra o sistema, ele ri enquanto tudo pega fogo e depois pergunta por que o Brasil não vai pra frente. E quando você tenta apontar isso, ele diz que você é chato, que é negativo, que reclama demais. É como se você estivesse tentando apagar um incêndio e te chamassem de pessimista por estar molhado. Essa cultura da burrice virou norma. Tá nos políticos, nos artistas, tá na elite e na periferia. Tá na escola pública e na universidade. Tá no seu grupo de WhatsApp. O problema não é o analfabeto funcional. O problema é o médico que acredita em pirâmide financeira, é o advogado que defende golpe de Estado, é o jornalista que espalha fake news, é a universidade que acha bonito ostentar ignorância enquanto cita um livro que nunca leu. A burrice virou uniforme e tá todo mundo desfilando com orgulho. E aí entra o ponto mais perigoso, a burrice organizada, a burrice em grupo, a burrice que se fortalece em massa. A estupidez sozinha já é destrutiva, mas a estupidez compartilhada é uma força quase imparável, porque ela se multiplica, ela vira cultura, vira voto, vira política pública, vira tendência, e aí, meu amigo, não tem inteligência individual que salve. Você pode ser o mais brilhante da sua geração, mas vai ter que conviver com o sistema que esses idiotas constroem, e esse sistema vai te esmagar. A burrice aqui tem nome, tem rosto, tem CNPJ, e é premiada. O canalha vira herói, o bandido vira celebridade, o ignorante vira guru. A burrice é exaltada na novela, no programa de auditório, no feed do Instagram. A malandragem é ensinada desde pequeno. A esperteza de passar a perna nos outros é vista como virtude. E a honestidade virou chacota. É como se o Brasil tivesse sido construído para punir quem faz o certo. E por que isso acontece? Porque a burrice é confortável. Pensar dá trabalho, estudar cansa, refletir machuca. Então é mais fácil se manter no automático, repetir o que você ouviu, seguir o fluxo da manada. E quando todo mundo faz isso, quem tenta sair do padrão vira ameaça e precisa ser ridicularizado, cancelado, silenciado. O inteligente vira chato, o sensato vira elitista, o questionador vira inimigo. E olha que não tô falando de gente burra por falta de oportunidade, tô falando de gente que escolhe ser burra.
que tem acesso à informação, mas prefere ficar no grupo do WhatsApp, que tem condição de estudar, mas prefere repetir discurso de TikTok, que tem estrutura, mas prefere se manter no papel de vítima esperta. Porque aí ninguém cobra, porque aí ninguém exige e o país continua do jeito que tá. Uma terra onde quem tenta subir é puxado para baixo e quem se afunda é aplaudido. Tem uma coisa que pouca gente admite, mas é verdade. O estúpido é mais perigoso do que o mau caráter. O mau caráter você reconhece, combate e enfrenta. O estúpido não. Ele aparece de onde você menos espera. Ele age sem lógica, sem propósito, sem noção de impacto. Ele trabalha, sabota, estraga e nem percebe. E pior, acha que tá certo, acha que é o esperto da história. O burro aqui não tem dúvida, ele tem convicção. E isso é o que mais dói. O burro brasileiro acredita piamente que sabe o que tá fazendo. Ele defende político corrupto com fervor religioso. Ele espalha mentira com orgulho. Ele zomba de conhecimento como se fosse franqueza. Ele transforma ignorância em identidade e acha que quem tenta mostrar outra visão é inimigo do povo. O brasileiro não quer saber a verdade, ele quer ter razão, mesmo que isso custe o futuro do país. Mas não acabou e não vai melhorar, porque o burro não aprende, ele dobra a aposta, ele justifica o erro, ele relativiza a tragédia, ele chama de minha opinião, o que é pura desinformação, e quando você tenta dialogar, ele diz, respeita a minha visão. Visão? Isso aqui é uma cegueira coletiva, é um apagão de consciência, e quem acende a luz vira inimigo. E sabe o que é mais assustador? É que o burro no Brasil não é um fenômeno individual. É o resultado de décadas de educação falida, cultura rasa, incentivo à mediocridade e culto à burrice. A gente construiu esse monstro, a gente alimenta esse monstro. E agora ele está sentado no trono, rindo na nossa cara, enquanto o país afunda. O burro virou maioria, e quem tenta alertar ou é ignorado, ou é cancelado, ou vira piada. E tem gente que vai dizer, mas isso é só discurso de ódio contra o povo. Não é, isso é amor à verdade, porque enquanto a gente continuar tratando o brasileiro como uma criança inocente que não sabe o que faz, a gente nunca vai responsabilizar ninguém. O brasileiro não é burro por acidente, ele é burro por escolha. Ele prefere não saber, ele prefere acreditar em mentira doce do que encarar a verdade amarga. Ele não quer mudar, ele quer manter tudo como tá e ainda ser tratado como herói. E a elite, essa é ainda pior, porque além de burra, é arrogante, o herdeiro que herda empresa e destrói tudo, o jovem rico que só consome cultura de massa e se acha iluminado porque leu 2 frases do Cortella no Instagram, o jornalista de formação que replica a manchete sem checar, o advogado que defende bandido por vaidade ideológica, o artista que glamoriza o crime em nome da arte. A burrice é transversal, ela conecta um menino do interior com um colunista da Folha, o funkeiro com um deputado federal, o professor universitário com um coach de investimentos. E o resultado é o mesmo, um país estagnado, idiota, que repete os mesmos erros com orgulho. E aí, quando você tenta propor soluções, dizem que você quer uma ditadura intelectual. Não, meu amigo. O que eu quero é filtro, é critério, é exigência. Porque enquanto qualquer idiota tiver o mesmo peso de decisão que quem estuda, quem pensa, quem se importa, o Brasil vai continuar sendo governado pelo equivalente humano de um vídeo de TikTok com dancinha e teoria da conspiração. A burrice brasileira é uma cadeia de consequências. O jovem burro cresce e vira eleitor burro. O eleitor burro elege político burro. O político burro nomeia técnico burro. E o técnico burro toma decisões burras que afetam todo mundo. O burro sozinho não é só um problema individual. Ele é o início de uma reação em cadeia e desgraça o país inteiro. E você acha que isso é exagero? Vai no posto de saúde, vai numa escola pública, vai num fórum, vai num plenário da Câmara de Vereadores da sua cidade. A burrice está em todo lugar, uniformizada, sorridente, com crachá. E ainda assim, a gente insiste em fingir que o problema é outro, que é a desigualdade, que é a falta de oportunidades, que é a herança colonial. Tudo isso existe, claro, mas não justifica a apatia, a passividade, o orgulho da ignorância. O brasileiro se acomodou num lugar de vítima que não pensa, e pior, se orgulha disso, como se ser ignorante fosse virtude moral, como se estudar, pesquisar, pensar fosse arrogância. O país virou um culto à burrice e o altar principal é a urna. E é por isso que não adianta a gente achar que vai consertar o Brasil com um presidente novo, com uma reforma tributária, com um programa social. Não vai. Nada disso segura uma nação onde o povo ri da própria desgraça e ainda se acha esperto, onde o canalha é exaltado e o honesto é humilhado, onde o professor é ridicularizado e o influencer que mostra ostentação idiota é reverenciado como gênio. É um país de ponta cabeça,
Um mundo onde o poste mija no cachorro, onde a pipa empina o menino. Você sabe qual é o verdadeiro pesadelo de um país? Não é a pobreza, é a burrice. Porque da pobreza se sai, da ignorância, não. A pobreza pode ser combatida com política pública, com incentivo, com estrutura. Agora, a burrice é resistência ativa à mudança. É uma força que sabota qualquer tentativa de melhora. É o motorista que joga lixo pela janela e depois reclama da enchente. É o eleitor que vende voto e depois reclama da corrupção. É o cidadão que vota em ladrão porque pelo menos ele faz. É o funcionário público que falta ao trabalho com um atestado falso e depois reclama que o serviço é ruim. É o estudante que cola na prova e depois diz que o diploma perdeu valor. E você aí, que tá ouvindo isso tudo e pensa, é verdade, mas também é muito duro. Sim, é duro porque é real. E se você sente um desconforto com tudo isso, parabéns, ainda tem salvação. O problema é que a maioria nem sente mais, já aceitou, já se acomodou, já se misturou tanto com a burrice que não sabe mais onde ela começa e onde ela termina. Mas sabe qual o ponto que mais me revolta? É que o brasileiro, quando vai lá fora, vira exemplo de educação. Trabalha direito, segue regra, aprende o idioma, respeita a fila. Por quê? Porque sabe que lá fora o sistema pune o idiota. Aqui, a burrice é prêmio, o espetáculo é aplaudido, o imbecil vira referência, o estúpido ganha programa de TV. Aqui, ser burro é currículo. Então, não me vem com esse papo de que somos um povo acolhedor, alegre e caloroso. Isso aqui é maquiagem. A realidade é que somos um povo que se acostumou a não pensar, que se diverte na ignorância, que tem pavor de reflexão e que ensina isso aos filhos como se fosse um valor. A burrice virou herança, virou tradição, e se ninguém quebrar esse ciclo, não vai sobrar nem o que reconstruir. A mudança não vai vir de cima. Vai ter que recomeçar do fundo, do sujeito que lê um livro ao invés de assistir 3 horas de fofoca no YouTube, da menina que decide estudar inglês sozinha, porque sabe que o mundo não tem legenda, do cara que ouve um vídeo como esse e em vez de ficar ofendido, para pensar. A revolução que esse país precisa é cultural, intelectual, de mentalidade. A gente não precisa só de estrada e escola, a gente precisa de gente que queira usar a estrada para chegar na escola e de gente que vá à escola para aprender, não só para marcar presença. A ignorância no Brasil não é uma questão de educação, é uma questão de escolha. E enquanto o brasileiro continuar escolhendo a estupidez, não vai ter governo, não vai ter sistema, não vai ter milagre que salve. A burrice mata mais do que qualquer crise, porque ela não avisa, não pede desculpa e quando você vê, já foi, já destruiu o país inteiro com um sorriso no rosto. Se você ainda tem alguma dúvida de que o brasileiro é burro, olha à sua volta. Reparem quem a gente coloca no poder, reparem quem a gente exalta na mídia, repara o que viraliza, repara o que é motivo de orgulho nacional. O Brasil é a prova viva de que um povo pode ser simpático, festivo, sorridente e completamente inconsequente. E não adianta dizer que o brasileiro é esperto demais, porque o esperto demais, no fundo, é só um burro com autoestima. O que finge que sabe, que ostenta inteligência, mas que corre da verdade como o diabo foge da cruz. A gente não tem problema de QI, a gente tem problema de vergonha, de humildade, de vontade de aprender. Porque se o brasileiro fosse só burro, dava pra ensinar, mas ele é burro com orgulho. E isso não tem professor que conserte. Se você quiser aprender a como criar um canal Dark no YouTube sem aparecer e ganhar dinheiro em dólar, eu vou deixar um link na descrição ensinando a você como. Se você quiser ajudar o canal por um valor simbólico e ter acesso a vídeos exclusivos, considere se tornar membro.